A gente também viu muitos especialistas apontando justamente a questão aí de um recente desbloqueio, né, de 20 bilhões que o governo anunciou, se não seria o caso também de voltar atrás, bloquear, contingenciar novamente aquele valor que automaticamente poderia continuar com a medida e ela continuaria, inclusive, contabilizada aí para efeito fiscal. Mas num outro ponto, até uma outra questão que eu pergunto para você, é essa exclusão via medida provisória pode abrir algum precedente jurídico ou até mesmo um precedente político, que esse muitas vezes é o preferido, né, do governante, em relação a novas exceções fiscais para o futuro? Olha, a medida provisória ela não tem o condão de fazer a exclusão. Por isso que o governo teve que mandar um projeto de lei complementar que altera a Lei Complementar 200 de 2023, mais conhecida como novo arcabouço fiscal. Porque o crédito extraordinário, ele está previsto na Constituição. E ele automaticamente, pela regra do arcabouço, ele fica de fora do teto de gastos, mas não da meta de primário. Então, respondendo à sua pergunta, o correto, né, o ideal é que o governo, sim, contingenciasse despesas para comportar esses recursos que vão agora ser necessários, né? Mas não foi a opção feita. Na verdade, o erro foi ali no decreto de contingenciamento, no final de julho, como eu comentava, a partir do relatório bimestral do dia 22 de julho, que fez um descontingenciamento, um descongelamento de gastos precipitado, com base no fato de que as receitas adicionais que vão entrar nesse ano, na visão do governo, do IOF e do petróleo, dariam essa margem, né, para o governo fazer essa alteração. De todo modo, a gente tem que ter muito cuidado, porque apesar disso ser negativo, não se quer nunca voltar àquela era da contabilidade criativa, que do ponto de vista histórico aconteceu recentemente, né? Mas também não vamos dizer que isso é o fim do mundo, que as contas públicas agora vão para o vinagre. O quadro continua ruim, né? Você tem um déficit público, um déficit nominal de quase 8% do PIB, tem um déficit primário que precisa ser sanado, mas o governo atual ele segue uma política que nós temos chamado de arroz com feijão, né? Ele vai fazendo o básico para não incorrer em riscos maiores, mas não consegue avançar estruturalmente. Tentou, né? Na questão da receita conseguiu em partes, mas nas outras questões, como corte de benefícios tributários, ainda não conseguiu avançar. A proposta no final do ano passado, chamado pacote de novembro, continha, por exemplo, o limite para os supersalários, a questão dos militares, da Previdência e outras mudanças nos gastos, mas o Congresso não foi receptivo. Então, sempre tem que ter esse jogo, esse checks and balances entre os dois poderes, e isso não está funcionando muito bem, né? A despeito de a gente ouvir, vez por outra, declarações de lideranças do parlamento dizendo que é preciso cortar gasto, na hora do vamos ver, eles não cortam.